Sem Censura. Uma segunda opinião. Olá, boa noite, tudo bem? 1º de novembro, já chegando ao penúltimo mês do ano, o segundo dia após as eleições do último dia 30, domingo, o programa Política Sem Censura, uma segunda opinião, uma parceria do site Segunda Opinião e Mídia Crítica, vai ao ar mais uma vez. O tema de hoje, nós iremos analisar as eleições, analisar as manifestações que estão ocorrendo no meio da rua, analisar o pronunciamento de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, diante do reconhecimento da derrota. E conosco aqui está o professor Clésio Arruda, doutor em Sociologia, a professora Marcília Gama, que vou passar diretamente a palavra para ela para falar. Professor Clésio, quer dizer, para falar o seu bola dentro e o bola fora. Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui com a professora Marília pela primeira vez. Né? Prazer Marcília, professor. Ah, tá, Marcília. Tá ótimo. Luizinho, eu vou trazer aqui o bola dentro aqui, né? Eu não vou dizer uma ação do Alexandre de Moraes, mas as ações do Alexandre de Moraes durante todo o período aí da eleição, até a apuração, né? E até pós-apuração, né? Ele foi sempre muito enérgico, muito firme, né? Na medida certa, dentro da normalidade jurídica, né? A bola fora, eu vou ficar dentro do mesmo tema, né? Vou aqui a chefia, né? O delegado-chefe, o presidente da delegacia regional da Polícia Rodoviária Federal, né? Que lamentavelmente, né, teve um comportamento completamente antirrepublicano, né? É algo que precisa ser seriamente apurado, né, para que a gente não crie problemas no futuro, né, que aproveitemos todos esses momentos aqui para a gente fazer as correções necessárias para gerar tranquilidade para, né, o futuro da República Brasileira. Alô, boa noite a todos. Boa noite, professor Clésio, Arruda, Luiz, os ouvintes. Para mim, eu concordo com o professor Clésio. Acho que o bola dentro total, antes, durante e depois das eleições, inclusive o posicionamento atual dele frente a essas paralisações nas rodovias foi pontual. Então, bola dentro é Alexandre de Moraes, sua postura na ausência, inclusive. E aí eu já entro no bola fora, que é, de novo, o procurador da República Aras, né? Augusto Aras, que se mostra completamente ausente e alheio em defesa da República. E o segundo é essa postura lamentável, né, do diretor da Polícia Rodoviária Federal, que Silvinei Vasquez, né, que não cumpriu com as suas obrigações, suas atribuições que o cargo exige. Cumpriu, sim, antes das eleições, tentando dificultar a chegada dos eleitores às urnas. Beleza, então, gente, estamos começando o programa. Você que está pela TVT, pelo Barão de Tararé, pela Democracia Participativa, pelo Sindicato Moves, que estão compartilhando essa live, curta, comente, faça sua pergunta, venha ajudar a fazer esse programa, que será sobre as eleições e sobre o pós-eleição, sobre os movimentos na rua, manifestação do presidente Bolsonaro, sobre fala do Lula, né, sobre os apoios internacionais, que é importante para a democracia, e isso faz frear também os movimentos antidemocratas que estão acontecendo no meio da rua, porque sem adesão internacional, volta para casa o exército, que não se arrisca a fazer e agir antidemocraticamente como agiu em 1964. Então, professor, como vocês analisam, né, o domingo último, 30 de outubro, dia das eleições, os movimentos das polícias barrando, pela primeira vez na história, penso eu, barrando os eleitores ou dificultando os eleitores, principalmente do Nordeste, né, irem votar. Também falo dos resultados e se for uma eleição democrática. Começando pela professora Marcília, 2 minutinhos. Lamentável, né, mais uma vez, a postura da Polícia Rodoviária, a postura das polícias estaduais, que deveria ter também um outro posicionamento, uma vez que a gratuidade dos transportes era para fazer com que esses eleitores
eleitores chegassem ao seu destino eleitoral, e isso foi coibido por uma prática abusiva e desnecessária e fora o que a gente chama ao rito democrático, né? Porque o objetivo era levar esses eleitores e, mais uma vez, o Nordeste foi um alvo. Acho que Estamos com um probleminha na professora Marcília. impedir que a democracia plena se estabeleça. Voltou, professor? Impedir que a democracia plena permaneça? Tem mais alguma coisa? Impedir que a democracia plena acontecesse, né? Porque uma vez que foram liberadas todas as circunstâncias para que os eleitores chegassem ao seu destino eleitoral, e você encontra pela frente uma polícia rodoviária autuando os carros, parando as motos, dificultando, querendo apreender não só o condutor, mas também o transporte. Então, isso, para mim, foi uma tentativa, realmente, de usar o cargo público para impedimento da prática democrática, que é ao sufrágio universal, o acesso ao sufrágio universal, ao voto. Isso, para mim, foi... E ficou bem caracterizado em todas as regiões, sobretudo no Nordeste, na Bahia, né? Aqui em Garanhuns, os interiores de Pernambuco. E isso a gente só viu prática semelhante lá atrás, em Pernambuco, na época da transição do governo ditatorial para o governo democrático, né? Isso é lamentável se pensar que o Brasil, em pleno século XXI, já conta, dentro da própria staff do governo, com práticas ditatoriais, autoritárias, impeditivas de que seja realizada as eleições. Então, justamente para coibir o número de votos que vinha da região Nordeste, né? O professor Clésio, há quem diga, dentro desse tema também, mas aí só para complementar, que a prática ditatorial vista agora, né, que o Bolsonaro não vai entregar a faixa ao presidente Lula, né, que não é obrigação do cargo, é mais uma coisa simbólica, né? E esse fato também aconteceu lá atrás, também, no período da ditadura militar. É contigo a palavra sobre as análises das eleições do último domingo e os fatos posteriores. Olha, a gente tem que rever muito, muito seriamente, né, as nossas forças de segurança. Nós não podemos ter uma polícia política, isso é característica do fascismo, né? Não se faz política armada. A política é a arte do discurso, né? Quando a política não dá conta, né, aí a força se coloca. Então a gente não pode imaginar que a gente já vai ter aí um partido político armado, que é algo que a gente percebe que já de um certo tempo, não é de agora, né? Os governadores aqui no país todo, né, mas Nordeste, começando aí aqui o Ceará, Bahia, né, nós temos também no Rio de Janeiro uma incapacidade dos governadores de lidarem com as suas polícias estaduais, né, que se organizaram, inclusive, no plano nacional. Foi uma novidade aí o surgimento da Polícia Rodoviária Federal, né, mas formas também de agir completamente alheio aos procedimentos, né, que estão ordenados juridicamente da Polícia Federal. Então, é uma discussão que tem que ser feita. Essa polícia precisa ser observada com muita atenção, né? Eu digo, inclusive, pensar na possibilidade de reforma administrativa para dar um baixo ponto final, né? A discussão, né, da substituição de uma polícia militar por uma polícia cidadã precisa ser seriamente discutida para o país como um todo, né? E temos aí que, inclusive, rever, né, a organização militar, né? Eu acho que é função primordial desse Estado, a governança que entra agora do governo Lula, né, junto com o Poder Judiciário, fazer um pente fino em todas aos crimes cometidos nesse período recente, né, do pré e período eleitoral, né, é algo inconcebível, inimaginável, inaceitável, né, e que não dá para continuar com a polícia atuando como um partido político, né? Isso aí tem que ser dado basta imediatamente, né?
E o posterior, né, é consequência do que a gente vinha para trás. Né? Inclusive, já com a eleição concluída, com as principais lideranças mundiais já tendo confirmado a vitória, né, e a gente ter aí um funcionamento da Polícia Rodoviária Federal com uma prática que não foi só a prática durante o processo eleitoral, mas essa prática agora, né, que em algumas situações foram vistas em que havia uma proteção, né, dos baderneiros, é bom dizer esse nome, porque, na verdade, a imprensa estava chamando de movimento, não é um movimento, porque não tinha uma pauta reivindicativa da categoria, se pensar os caminhoneiros, então foi baderna mesmo, numa busca de criar aí um tumulto após a eleição. Então, é urgente, necessário que a sociedade, né, eu falo, a sociedade precisa fazer essa discussão. Ô, professor, depois só tenta o seu microfone, está dando uma voltazinha aqui, eu acho que é no seu som. Mas eu estou com o microfone fone de ouvido. Fone de ouvido, professor, se puder, para evitar o som voltando. Não estou com fone de ouvido, não. Eu estou usando o próprio... Então, certo, então, professora Marcília, depois tentar um fone de ouvido aí. Mas agora, professor, eu estou com medo, assim, o que é que vocês acham? Os atos vão se acalmarem, agora, professora Marcília, vão se acalmar nas próximas horas, já que o judiciário mandou as polícias agirem, ou as polícias podem aderir a esse movimento e fazer o movimento crescer? E o que vocês também acharam do pronunciamento do Bolsonaro hoje por volta de 14h35 da tarde? Professora Marcília. Eu achei um pronunciamento ambíguo, muito curto e cheio assim de entrelinhas, né? Porque ele, ao mesmo tempo que diz, que representa, que está ali para respeitar a Constituição, sempre respeitou, ao mesmo tempo ele enaltece os brasileiros, todos os brasileiros que a lutar com ele pela liberdade, quer dizer, ficou uma lacuna no ar, né? Ele deixa a desejar com as suas colocações, até porque aquilo não foi, para mim, um posicionamento de um estadista. Não foi para mim, ele não tinha a postura de um presidente, né? Efetivamente não reconheceu e nem tocou no nome de Lula, que também deixa a desejar como a postura dele, que sempre foi, né, antirrepublicana, na realidade. E isso termina não favorecendo para que esses ânimos de apoio a ele, a exemplo do que está acontecendo nos bloqueios das BRs, né, elas cessem. Por quê? Porque ele deixa no ar o fato de ele não apazigua essas tropas, entre aspas, dele. Essas tropas que foram alimentadas, cevadas durante todo o período, antes de 2018 até hoje. Na realidade, ele não cumpriu o papel de governante. Ele parecia o tempo todo que estava incitando as redes sociais, através das redes sociais, incitando esses seguidores a trazerem essa postura de agora. Aí eu pergunto ao público, se fosse um MST da vida, Lula foi preso ainda de forma arbitrária, Dilma sofreu um impeachment, no entanto, as esquerdas não foram às ruas fazer baderna, nem parar BR alguma. Então, mas, professora Marcília, Bolsonaro disse no seu pronunciamento que eles não fazem baderna, não, que eles não fazem, só usando o direito dele de ir e vir, quem impede o direito de ir e vir é a esquerda. Mas aí ele naturaliza para a esquerda o papel de baderneiro e isenta esses seus seguidores da prática antidemocrática. E isso é injusto, isso está incorreto, e isso dá panos para manga. Outro fato que eu chamo a atenção é a institucionalização ou o uso, né, institucional das polícias, da própria Procuradoria na sua omissão de agir, tá? Tanto que isso leva ao ministro Alexandre Moraes a tomar uma postura no seu diante do que foi exposto, ele coloca assim,
os pontos nos is. No entanto, tanto o Alexandre de Moraes como é alvo também dessa raiva, desse ódio, né, que foi ceifado, foi construído ao longo desses últimos 4, 5 anos de governo. Então, as práticas que estamos vendo hoje nas BRs é para desestabilizar e criar um vácuo dentro dessa ideia republicana de salvaguardar o Estado Democrático de Direito para que haja fissura e, havendo essa fissura, seja convocado o que eles chamam do 142, né? Evocado, que é o que eles tanto pedem aí nessas intervenções. O que é um perigo, professora, né? Para concluir essa fala e para saber, professor Clésio, o que seria um 4-2 para quem nos assiste? Olha, é a prerrogativa de você fechar o Congresso, fechar o Supremo, né? Decretar o estado de sítio e incitar as tropas às ruas para criar a ideia da ordem, né? Então, ele, como presidente, pode fazer isso, ou seja, criar todo um estado autoritário, né? E uma intervenção que é extremamente nociva à ordem democrática brasileira. Obrigado, professora. Professor Clésio. Subiu e não saiu mais, né? Durante a campanha dele, fez palanque, período todo, né, de não governo, na verdade, ao invés de estar governando, estava fazendo política de palanque, né? Jogou o tempo todo aí para os seus eleitores mais fiéis e sai do governo fazendo a mesma coisa, né? É um sujeito extremamente simplório, né? Nada de complexo, uma pessoa previsível na sua simplicidade ignorante, né? Não se podia esperar outra coisa dele, nenhuma gentileza nesse momento, né? O que espanta até que foram palavras até relativamente tranquilas, poderia ter sido mais grosserias que ele poderiam ter soltado nesse momento. Agora, né, pensamos também o seguinte, né? É alguém que sai, né, sai do governo, no momento em que busca aí criar um fato político para ele relevante, mas extremamente complicado para a estabilidade política do país. A demora na fala, na sua simplicidade, ele não consegue nem disfarçar, era isso mesmo que ele queria. Imaginou que esse movimento, né, essa baderna que foi orquestrada por ele, comandada pelo seu grupo, pelo gabinete do ódio, né, imaginou que isso pudesse tomar um corpo maior, mas foi pífio, né? Algumas ações aqui e ali, né, nada de muita monta. A própria liderança dos caminhoneiros, as lideranças no plural, elas se eximiram, se afastaram, deram depoimentos dizendo, inclusive, que era um movimento que não contava com o apoio da categoria. Por outro lado, as articulações do governo já estavam sendo feitas para a transição. O vice-presidente, né, o Mourão, já tinha feito uma interlocução com o vice-presidente eleito para fazer já a transição, né? A Gleisi Hoffmann também já tinha iniciado as discussões, inclusive com o parlamento. Então, a coisa estava caminhando, né? Tudo estava caminhando, e aí o movimento que ele inicia não consegue ter nenhum vigor. Então, na verdade, houve ainda, né, é bom que se lembre, uma tentativa de compor com o Supremo Tribunal, uma reunião com alguns ministros que foi... Né, e com os militares do Exército, da Marinha, houve alguma tentativa de chamá-los para o golpe? Eles aceitaram ou não houve conversa nenhuma? Lá no começo, quando né, ainda naquela tentativa de deslegitimizar a partir do funcionamento das rádios, né, das exceções do partido dele, que não havia sido, ali naquele momento, quando ele aparece com o general Heleno, né, com o quase defunto Heleno, né, na Lima militar aposentado, né, aquele militar já quase morto, né, que se arvora com aquela valentia toda de querer dar um golpe no país. Os militares da ativa não comparecem. Ou seja, ele
tenta ali naquele momento criar um fato político já antecipando a sua derrota, criaria um fato político relevante, não conseguiu ali, então, naquele momento, os militares já estavam com ele. Não podemos esquecer que os Estados Unidos já tinham mandado um recado para o exército brasileiro. Inclusive... Qual o recado, professor, que ele mandou? Corte de recursos e a finalização dos acordos de parcerias com o exército brasileiro. Isso já estava anunciado, né? Já desde antes. Como também estava anunciado o reconhecimento que seria imediato dos Estados Unidos, como foi o que aconteceu, né? Então, o apoio que ele teria das Forças Armadas era zero, né? As Forças Armadas, sem o apoio externo, que foi como ela chegou ao poder na década de 60, com o apoio dos Estados Unidos, sem esse apoio, e sem o apoio do capital, que também já tinha manifestado desejo na pacífica, né, eleição e a posse do Lula, que foi um outro momento. Se a gente pensa, quando os militares estão no poder com o Vargas, eles estão no poder com o Vargas, mas com o apoio dos militares, com o apoio do capital. Em 64, é uma soma de apoio do capital com apoio externo. Iriam entrar numa aventura sem apoio nenhum, né? Não demonstraram capacidade administrativa nem para controlar a distribuição de vacina no país. Quem diria, né, uma administração de um país sem nenhum apoio, nem interno nem externo? É uma brincadeira, né? Certo. Gente, a gente está ao vivo aqui, o programa Política Sem Censura, uma segunda opinião, uma parceria com o site Mídia Crítica e Segunda Opinião. Leiam as matérias que são publicadas lá diariamente, né? E a gente pede a você que inscreva-se no canal, se puder, doe, compartilhe, ajude esse trabalho a ficar conhecido. Nós estamos tratando hoje aqui do tema sobre a análise das eleições presidenciais de domingo, dia 30, e do pós-eleição, né? Essas movimentações estão por aí. Diga o que você está achando dessas manifestações, fale se você é a favor ou contra, dê seu ponto de vista, que é muito importante. Mas inscreva-se aqui na TV 12 no YouTube, para que a gente possa ler suas mensagens, passar o mouse diretamente nelas. Professora Marcília, que é uma estudiosa da ditadura militar, salvo engano, levanta só um pouquinho mais sua câmera, por gentileza, para a gente ver seu rosto, e eu queria que a senhora lembrasse do nome do presidente que não passou a faixa para o outro, que me foge o momento, e qual a importância desse apoio internacional que o Lula está tendo, né, nesse momento para confrontar o Bolsonaro e fazer com que ele perca força e seu golpe, que já não tinha chance nenhuma internacionalmente, vá por água abaixo. Em primeiro lugar, acho que o apoio internacional está sendo fundamental. O mercado financeiro reagiu bem à própria eleição de Lula, e aquela variação que estava havendo antes do pleito, né, antes de haver a votação, era exatamente o receio do que poderia acontecer caso as eleições fossem boicotadas, como se esperava. Aquele momento de tensão, né, que a gente estava na expectativa de que vai haver ou não eleição, será que o dia 30 vai acontecer? Ante a tantas ameaças veladas e explícitas no ar. Então, o mercado financeiro apontou, o dólar caiu, os juros baixaram. Isso é um bom sinal do mercado a necessidade de estabilidade do Brasil, a paz do Brasil, não é? Então, esse, para mim, é o maior apoio do mercado em relação à eleição de Lula. O segundo ponto esse apoio vem explícito imediatamente o reconhecimento dos Estados Unidos, né, a legitimidade da candidatura de Lula, né, dele ter vencido. E, fora isso, o presidente da Argentina, a China, a liberação da Noruega, né, daquele fundo de preservação da Amazônia que estava retido, né? Isso é um excelente sinal, já são os bons fluidos e a aposta externa no que esses países estão pretendendo fazer com a retomada dessas relações internacionais com o Brasil, que passou esses 4 anos parado, diga-se de passagem. Então, a gente tem a Noruega sinalizando a liberação do fundo, a gente tem a Argentina se aproximando, Macron, a União Europeia se mostrando favorável, à própria Alemanha. Então, são a China
Então, isso são bons ventos que sopram para o Brasil com o fato de estarem apoiando, né, a atual candidatura de Lula. Poderia ter sido diferente, poderia, mas o mundo está vendo que é a melhor opção, né? Isso é um ponto positivo. O segundo ponto que eu chamaria atenção é em relação à própria expectativa, né, econômica interna dos conglomerados. Por exemplo, o apoio, o não apoio das empresas de São Paulo, né, da Confederação Nacional da Indústria, contra esse movimento que está aí, um bom apoio. A gente tem também a postura... Professora, mais 10 segundos. De algumas candidaturas, de alguns ministros, de alguns staff do próprio governo Bolsonaro que se posicionaram favorável e já aceitando o resultado das eleições. Então, o que resta é que esses grupos, esses grupelhos que insistem em tratar o Brasil como se fosse o quintal de suas residências, como se tudo se resumisse a uma questão de ódio, eles também aceitarem, porque aí dói menos. Obrigado, professora. Quero agradecer aqui ao Jackson Guimarães Miranda, que mandou uma mensagem aqui para a gente. É uma vergonha essa tentativa de desestabilizar o país. Ele assiste aqui pela TVT. Muito obrigado, Jackson, né, pela sua presença. A gente volta toda terça-feira com esse programa. Professor, o Jackson é também professor de economia, não é isso, professor? Quero que o senhor nos fale rapidamente, aí, já que a gente vai chegando aos minutos finais do programa, porque algumas pessoas dizem que essa aproximação com a Venezuela, com a Cuba, isso vai fazer com que o país, que dê um golpe, né, no país, virar comunista, né, mas nos fale dessa importância da aproximação com a América do Sul, com a América Latina, né, porque o que eu acho, quanto mais aberto o mercado econômico do Brasil, mais investimento ele recebe, recebendo investimento, a moeda do dólar cai, caindo os produtos não aumentam, a inflação perde força e o poder de compra do salário mínimo aumenta. Mas o senhor é um professor de economia, mandar um abraço aqui para a Deise, que nos acompanha de Sergipe, Aracaju, e que pena o candidato da esquerda lá não foi eleito. Luiz, desculpa interromper. Luiz, o professor Clésio, eu faltei responder uma pergunta. O presidente que não passou a faixa foi João Batista Figueiredo, na transição do governo, não passou a faixa para Sarney. E ele disse, foi exatamente, ele disse complementando que me esqueçam. Foi isso, desculpa. Há rumores que o Bolsonaro também não passará a faixa para Lula e que vai viajar, né? Também seria o primeiro presidente na época da redemocratização que não passaria a faixa. Ou, no caso, o segundo, né? Que o outro também era período da redemocratização. Ou seja, tal qual o militar, ele se propõe como militar, como ditador, e parece que não vai passar a faixa. Aguardemos dia 1º. Vamos lá, né? Olha, é uma mentalidade muito tacanha, né? Querer imaginar que o país não vai realizar negócio com o outro por divergências ideológicas do governo que está no comando, né? Economia, negócios, ideologias à parte. É assim que o mundo funciona. A economia americana tem negócios com a China desde sempre. Né? Os ingleses negociam com os russos, né? Isso é uma grande balela, né? Quer dizer, isso é uma bobagem de uns malucados, né? Que ficam negociar com a Venezuela. Olha, o mundo negocia com a Venezuela, mas o mundo quer o gás, o petróleo da Venezuela, da Bolívia, né? Por que o Brasil não vai ser esse país parceiro que pode se beneficiar, inclusive, desse potencial energético que esses países têm? É mercado. É um mercado para onde a nossa produção de confecção, de sapato, a produção de automóvel, pode escoar mercadoria. Né? A Argentina é sempre um mercado consumidor, né, de primeira hora aqui para o Brasil. Né? Então, isso é uma grande bobagem. Eu me lembro desse governo quando tomou posse e o Guedes, numa entrevista com
jornalistas da América do Sul, foi extremamente grosseiro com a Argentina, né, dizendo que era uma economia de menor importância e que, quando fosse a hora que ele quisesse, ele iria conversar, né, sendo extremamente descortês, né, com um parceiro econômico de longuíssimas datas. Né. Eles dizem que o Brasil deu muita esmola, né, professor? Que eles nunca pagaram o Porto Mariel, aquelas fake news de sempre, né? São umas bobagens. Os Estados Unidos faz negócio com Cuba, rapaz. Os Estados Unidos têm interesses com Cuba, inclusive, né, nos últimos 2 governos tem se aproximado bastante, né? Sabe, o que a professora Marcília estava levantando aqui, desse apoio internacional no calor do resultado das eleições. Quer dizer, como é que o empresariado nacional não percebeu para onde a gente estava caminhando, os negócios se fechando internacionalmente? O próximo passo seria as nossas mercadorias agrícolas serem substituídas por outros mercados, dada a nossa forma criminosa como a gente age com o meio ambiente, né? Ou seja, num interesse mesquinho imediato de vender madeira a preço barato, a gente, né, fechar comércio internacional de muito mais valor, né, com muito mais capacidade de negociação, uma troca internacional, que traria muito mais benefício para a gente. Né? Lamentavelmente, né, a gente, sei lá, viu pessoas aí, a própria FIEC apostar numa maluquice dessa, né? Precisou, agora se calou, né? Se calou no final do governo, não colocaram os patos amarelos na rua, felizmente, como da primeira vez, né? Perceberam a embrulhada que entraram, o país se desindustrializou, né? Nós estávamos caminhando para a 5ª economia do mundo, caímos para a 13ª, né? Ou seja, retroagimos aos anos 70. Aos anos 70, isso é uma loucura num prazo muito curto. O mercado interno encolheu absurdamente, né? Nós estamos aí com mais de 30 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, de fome, passando fome. Assim é fácil controlar e ter deflação, né, professor? Deflação por falta de consumo, na verdade, não tá se vendendo. Exato. O preço está caindo porque está ficando encalhado nas prateleiras do supermercado. Né? Isso é o pior tipo de redução de preço. Quando você cai o preço porque você tem um aumento da oferta de mercadoria, aí é sensacional, né? Porque você está caindo o preço porque tem mais mercadoria à venda, as empresas estão ganhando menos por unidade, mas estão ganhando mais por quantidade. Né? Aí é um grande negócio, dinamiza a economia gerando emprego, gerando renda, vendendo muito. Né? E não isso que a gente está vivendo nesse momento. Eu fico impressionado, né, como é que os que estão mais distantes, né, percebem a importância dessa mudança de caminho que o país tomou agora, né, estão aplaudindo. Macron, pelo amor de Deus, parece que estava assim diante de uma... acertou que agora, graças a Deus, que agora a gente tem governo nesse país que é tão importante para a economia global. Né, foi essa sinalização que se deu. E aqui internamente a gente achando que estava muito bem, né, a taxa de desemprego de 2 dígitos, né, sem nenhum projeto econômico relevante. Quais foram as obras que foram feitas nesse governo de infraestrutura? A gente fica procurando, diga uma estrada que foi feita, um porto, um aeroporto, nada. Absolutamente nada. Bastante cemitérios. É isso. E foi feito. Professor, a gente agradece a presença aqui de todos que estão nos assistindo, né? Aí nós temos aqui um comentário aqui da Lenita Ramos, uma radical, dizendo que é uma vergonha apoiar uma pessoa como Lula, que ela acha que roubou, mas se ela acha, mostra as provas para o Supremo, que nem o Supremo e nem o Moro tiveram prova, o Moro burlou todas as provas, né? Por isso foi considerado parcial, né? Então, o sistema democrático é para isso, a pessoa não pode ser considerado condenado antes de julgado e transitado, né? Foram mostradas as provas. Luizinho, faça um convite a ela para vir aqui quando os segredos aí de 100 anos caírem, para ela vir assistir com a gente. Tá? Ela volte a partir de janeiro, fica aqui para conhecer mais um pouco da história da política pública, para entender os motivos que levam o Brasil até a aliança com o mundo, né? Que os motivos que levam a Venezuela, com seu bloqueio, 350 bilhões presos na Inglaterra, né, a ser um país com sua economia passando dificuldade, o motivo que leva os Estados Unidos a bloquear
a Venezuela em busca do seu gás, do seu petróleo, para forçar uma briga internacional do preço do barril de petróleo, o motivo que levou a Petrobras a ter certos prejuízos, que não foi só a Petrobras, foi a Shell, a Chevron e outro mais, justamente por causa desse dumping do mercado econômico mundial do petróleo e outros mais. Chegamos ao ping-pong com a professora Marcília. A gente vai perguntar para ela sobre uma verdade inconveniente. Professora Marcília, esse é o seu som. As redes sociais, elas precisam ser disciplinadas. O papel da própria imprensa, né, nas redes sociais, porque, a exemplo da Jovem Pan, que agora demitiu seu staff de jornalistas que batiam pesado na imagem de Lula. Quer dizer, esse disciplinamento tal qual o que o professor Clésio colocou referente às polícias precisam ser feitos urgentemente, porque é o estopim de mensagens, de informações que não são verídicas e que ficam ideologicamente alimentando uma linha de conduta, de pensamento que vai de encontro à República Brasileira. E são informações nocivas, são fundamentações infundadas, né, que são disseminadas nas redes. Isso vai alimentando esse ódio a todas as pessoas que, de alguma forma, comunguem com outro Brasil, com a postura, a perspectiva de um Brasil mais justo, mais igual, sem fome, né? E aí, essa necessidade, para mim, é fundamental. É uma verdade inconveniente saber que as redes sociais é um território sem lei. O modus operandi, né, que, como o meu querido aluno, né, que está aqui nos ouvindo, Túlio Francisco, coloca, né, é extremamente nocivo às democracias. E aqui no Brasil, esse gabinete do ódio alimentou durante anos e de forma muito nefasta para ter o resultado que tem hoje. O que está acontecendo hoje na BR é o reflexo da desinformação e do alimento do ódio que foi circunstancialmente trabalhado nas redes sociais. Isso é imperdoável, isso é triste para a democracia. Obrigado, professora. É verdade. E o povo não sabe que a Venezuela tem um nível de pessoas da universidade quase para lá de 80% e não sabe que isso de analfabetismo de lá é zero, diferentemente do Brasil, que seus universitários em torno de 15%, 16% e os 10% de analfabetismo. Professor Clésio, uma ameaça. Professor Clésio, repita, por favor, estava te trancado o microfone. Uma ameaça. Que os pastores continuem fazendo política, né? É uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, né? Foi uma das causas da radicalização, quando a gente basicamente estava caminhando aí para um Estado teocrático, uma coisa aonde a religião está presente na igreja, nós caminhamos para ditaduras sanguinárias. É o que a gente tem, por exemplo, com o caso dos Estados Árabes, que quando a religião está muito presente, né? Então, é uma grande ameaça que ainda paira no ar. Precisamos saber lidar bem com isso, né? Como controlar as religiões no sentido das igrejas não participarem da política. Se quiserem participar, que se transformem em partido político. Assumam que são partido político e que não estão fazendo religião. Obrigado, professor. Obrigado, professores. A gente volta com esse programa toda terça-feira, às 9 horas da noite. Curta, comente, inscreva-se no canal TVW12, YouTube, Facebook e aqui no Twitter, principalmente. Compartilhe essa live, conheça o canal. Muito obrigado. A gente volta terça-feira. Tchau, tchau. Política sem censura. Uma segunda opinião.